Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem? Hoje estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências. Hoje nós vamos falar do capítulo 12 da apostila 2, saneamento básico, página 299 a 311. Tratamento de água e esgoto. O esgoto a céu aberto mostra a falta de saneamento básico, que tem como consequência graves para a qualidade de vida da população. Isso aqui é de uma comunidade do Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, em abril de 2019. A água, antes de ser usada nas residências, passa por um processo de tratamento que visa torná-la potável, isto é, própria para o consumo. O esgoto produzido nas residências também deve ser recolhido e tratado. Essas duas práticas fundamentais para a manutenção da qualidade de vida das pessoas são medidas de saneamento básico. Então, o saneamento básico que a gente tem que ter é água tratada e coleta de esgoto. Não é o que está acontecendo aqui nessa foto. Não se tem a coleta de esgoto. E nós vamos aprender isso dentro deste capítulo. Água potável em casa. A água que usamos para beber, preparar e cozinhar alimentos, fazer nossa higiene pessoal, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, etc., deve ser potável, isto é, apropriada para o consumo humano. Por isso, se a água que vamos utilizar não for tratada, devemos tomar algumas medidas para torná-la potável em nossas residências. Então, quer dizer, se eu pegar uma água que eu tenho dúvida se ela está potável ou não, eu posso tomar algumas medidas. Ele deu letra A, letra B e letra C. Entre as medidas para tornar a água potável, podemos usar o uso de purificador de água, que é a letra A fervura da água, que é a letra B, e o uso de filtro de barro, que é a letra C. Aqui a gente precisa trocar o filtro a um determinado tempo, fazer uma manutenção, porque senão a água não acaba filtrando mais. Aqui eu vou ferver a água, vou esperar ela esfriar, para depois eu poder consumir. E aqui no filtro de barro, também a gente tem que lavar ele toda semana, limpar a pedra, trocar essa pedra que filtra água a cada 3 meses, certo? Então, tudo tem que se ter uma manutenção para que a água fique potável, para que a gente possa consumir. Tratamento de água. A água pode ser captada para sua utilização diretamente de rios, lagos e represas, mananciais superficiais, ou por meio de poços que atingem os depósitos subterrâneos de água, como os lençóis freáticos, mananciais subterrâneos. Uma vez captada, essa água geralmente é levada às estações de tratamento de água, ETAs, onde passa por uma série de etapas que vão torná-la potável. Em seguida, essa água é distribuída para a população por meio de tubulações que chegam até as residências, comércios, indústrias, hidrantes e demais componentes da cidade. Desde que não haja contaminação durante o trajeto, essa água chega potável a esses locais. Então, quer dizer, a água, ela vem lá dos rios, por exemplo. Ela tem que passar por um tratamento até que chegue na nossa casa, certo? Na nossa torneira. E esse processo de sair do rio, ir lá para o tratamento e chegar na nossa água, depois que ela passa do tratamento até chegar na nossa água, esse caminho não pode ter nenhuma contaminação. Porque se tiver uma contaminação, ela não vai chegar potável. Se não tiver contaminação nenhuma, ela chega na nossa torneira de maneira adequada, de maneira que pode ser usada de forma potável. Mananciais. O que são os mananciais? Os mananciais normalmente
preservam à sua volta a vegetação nativa, ou seja, florestas, cerrados ou campos. Podem existir em suas margens. Essas áreas são protegidas por lei, não podendo haver nenhum tipo de ocupação do solo, como construções de residência, de comércio ou mesmo de indústria. Os mananciais também não se pode despejar lixo ou esgotos. Infelizmente, não é isso que acontece. Muitos mananciais, principalmente os das grandes cidades, são ocupados por famílias sem ter onde morar e acabam construindo suas casas nas regiões, surgindo em seguida o comércio. O esgoto e o lixo dessas residências acabam sendo despejados nas águas dos mananciais, poluindo-os. Trata-se, portanto, de um problema muito grave, pois as águas poluídas dos mananciais são aquelas que vão abastecer a cidade, dificultando e encarecendo muito seu tratamento. Os mananciais são da onde se tiram as águas para fazer o tratamento e levar até as nossas casas. Aqui na represa Guarapiranga, na cidade de São Paulo, em julho de 2019, mananciais com ocupação clandestina em suas margens. Aqui está a represa. Vocês estão vendo aqui ó, o tanto de casas que já tem aqui? Isso aqui não poderia ter. Isso aqui só era para ser o quê? Coberto de vegetação, certo? Essa casa, esse comércio são ilegais. Por quê? Porque esses esgotos estão vindo aqui para essa represa. Então, a água coletada da Guarapiranga, para ela ser tratada, ela vai ficar mais cara até chegar nas nossas casas. Se não tivesse essa ocupação, ela ia passar por um tratamento? Sim, ia. Mas esse tratamento não ia tornar-se tão caro como agora com essa ocupação das pessoas aqui à beira dos mananciais. Você está vendo ó, que aqui já não tem nem a vegetação mais? Aqui ainda tem uma fileirinha de vegetação, tá vendo? Ó? Mas aqui, nesse espaço, já não tem mais. Então, quer dizer, cada vez mais a população vai chegando perto da água e vai poluindo ainda mais essa represa, o que vai prejudicando ainda mais o tratamento e fazendo com que fique mais caro. Isso vai retornar para a gente. Então, quer dizer, vai aumentar o custo da água para a gente, certo? Então, tudo volta lá para nós consumidores. Estação de tratamento de água, ETA. Como que é uma estação de tratamento de água? As ETAs recebem a água com sujeiras, com poluentes, por exemplo, venenos que são usados na lavoura para matar pragas e acabam com as águas da chuva chegando até o rio. Sedimentos, por exemplo, as águas que têm aquela cor de barro, na verdade são águas que possuem um pouco de argila e areia, trazida pelos rios, e micro-organismos que podem causar doenças. Poluentes são substâncias lançadas no ambiente que, ao atingirem determinada quantidade, pode causar desequilíbrio ambientais, provocar contaminação e até mesmo doenças. Então, essas são as águas que chegam nas ETAs, tá? Sujas, vamos dizer assim. Fora agora com os esgotos das casas e tudo mais. Observe a ilustração e acompanhe as explicações de cada etapa do processo de tratamento da água. Aqui a gente tem uma estação de tratamento de ETA, certo? Aonde a gente tem ó, a catação da água. Essa catação passa por um filtro, certo? Veio aqui, ó, pré-fluxação, tá bem? Ó, tá vendo? Ó, daqui ela vem para cá, tem de novo um novo tratamento, depois vem para a etapa 5, para a etapa 6,
vai indo até chegar na nossa casa. Aqui eu coloquei quais são as etapas para que vocês entendam melhor. Então, eu vou falando das etapas e eu quero que vocês acompanhem o desenho na apostila, tá bem? Então, vamos lá. Quais são as etapas? A água inicialmente passa por grades metálicas, filtro grosseiro, que retém os materiais sólidos, maior, o primeiro gradeamento. A água segue, então, para uma parte da estação onde as partículas sedimentos recebem as substâncias cal virgem e sulfato de alumínio. É a etapa 2, pré-floculação, que sofrem uma transformação química e formam flocos, partículas de aspecto gelatinoso, como os que surgem quando o leite talha, uma coalhada, tá? O local onde ocorre esse processo é conhecido como floculador 3, que é a floculação. A mistura é então agitada e as partículas sólidas de sujeira em suspensão aderem aos flocos. Depois disso, a água com esses flocos segue para o decantador, que é o número 4, decantação, onde os flocos lentamente flutuam. Os flocos acumulados no fundo do decantador formam o lodo, que depois é retirado. A água na superfície do decantador já está livre da maioria dos flocos. Segue para os filtros, que é a etapa 5, que é a filtração, entre os quais se encontram os filtros de areia, onde são removidas as partículas e alguns micro-organismos ainda remanescentes. A água entra por cima dos filtros e sai por baixo, recebendo as últimas substâncias, como o hipoclorito e gás cloro, passando por um processo de desinfecção, que é o processo 6, que vai torná-la adequada para, através de canos, chegar até as residências, indústrias e etc. Ainda nessa etapa, na 6 aqui, a água pode receber flúor, que não serve para tratar a água, mas que ajuda na prevenção das cáries dos dentes. A água tratada chega às residências por meio de tubulações. Primeiro, a água tratada sai da ETA e vai para os reservatórios, que normalmente se localizam em lugares altos. Destes reservatórios, a água então é distribuída para casas, os comércios e etc. Gente, todas essas etapas fazem parte disso aqui, ó. Etapa 1, 2, 3, 4, 5 e a etapa 6 que eu falei aqui, tá bem? Captação de água dos poços. Uma forma alternativa e comum de captação de água em cerca de regiões do Brasil é o processo denominado captação de água subterrânea. Pode-se retirá-lo diretamente dos lençóis freáticos, que você conheceu no módulo 9, que são mais superficiais, e dos aquíferos confinados, que são reservatórios rochosos mais profundos, em que a água armazenada se encontra sob alta pressão. Para fazer a captação da água de lençóis freáticos, abrem-se poços que podem ter a profundidade aproximadamente de 5 a 20 metros. Esses poços são revestidos por tijolos ou anéis de concretos. Na parte superior do poço deve haver uma mureta de proteção e a abertura do poço deve ser coberta por uma telha ou tampa, um telhado ou tampa. Para a água do poço ser utilizada, ela deve ser testada e sua qualidade deve ser verificada. Caso haja dentro dos padrões acessíveis de potabilidade, livre de impurezas e micro-organismos patológicos,
pode ser consumida diretamente. Caso contrário, precisa passar por um processo de tratamento. Então, eles perfuram o solo, eles impermeabilizam esse solo com tijolo, com cimento, para que não caia areia, bombeia essa água para que ela saia aqui na superfície. O correto é ela ser testada para ver se ela está realmente pura. Se ela não tiver pura, a gente tem que tratar. Como que eu posso tratar se eu estiver morando numa casa onde eu fiz esse poço artesiano e eu quero consumir essa água? Através do filtro de barro, fervendo, certo? Por quê? Porque a gente não tem os materiais para fazer aquele tratamento que nem nas ETAs. Então, a gente pode ferver, a gente pode fazer de uma outra forma com que essa água fique pura para que a gente possa consumir. Geralmente, isso aqui é usado em sítios, em fazendas, no Nordeste, onde eles captam algumas águas, porque lá não tem água que vem encanada, água de tratamento, então eles usam esses poços artesianos. Bem, pessoal, para nossa aula não ficar muito longa, eu vou parar aqui um minutinho, tá bem? E logo, logo eu volto continuando este nosso capítulo, tá bom? Então, até breve, pessoal. Até daqui a pouco, tá bem? Tchau!